Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Elvis Não Morreu. Eu sou Elvis Davantel, autor e criador desse canal, que eu falo, discorro sobre questões políticas, filosofia e economia. Sinta-se abraçado e acolhido por nós, que aqui você vai receber informações de qualidade, tá? Independentemente do seu viés ideológico, independentemente da sua religião, da sua crença, das suas posições, fique com a gente e se intere de uma forma transparente e mais imparcial possível, ok? Fique comigo aqui e vamos falar sobre um tema muito importante hoje. Mas eu vou te pedir uma gentileza antes, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e curta o nosso vídeo ao final se você curtiu ou não curtiu, dê o seu dislike, ok? Hoje eu vou falar com vocês a respeito sobre profundas mudanças no Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Corte de Justiça mais importante, vamos dizer assim, se não a mais importante, a última instância jurídica do Brasil, tem realizado. O que aconteceu? O STF, recentemente, alterou o seu regimento interno, né? Ele fez profundas alterações no seu regimento interno, tá? E, dentre essas alterações, eu vou apenas... Nesse vídeo, me ater a duas, eu vou comentar com vocês duas e vocês vão entender que como politicamente e economicamente isso é importante para você saber, até mesmo para você entender o que está acontecendo, porque a grande mídia não vai falar sobre isso, te adiantando, a imprensa não vai falar dessa forma, mas você vai ouvir esporadicamente um ou outro falando, né? Mas são vozes muito pequenas, porque na verdade são opiniões. Enquanto nós tivermos liberdade de expressão no Brasil, nós iremos exercê-la, não é verdade? Só que eu vou comentar com vocês a respeito delas e depois já explico qual é a relevância sobre as consequências dela na vida de todos nós. Okay? A primeira delas é que o STF mudou o seu regimento interno, que são essas regras de como ele deve funcionar, como ele deve julgar os processos. E toda vez, antigamente funcionava assim, toda vez que o ministro do STF tinha dúvida, refletir melhor sobre um aspecto, tinha a possibilidade de pedir vistas. Esse mecanismo de pedir vistas, que na prática, o que é na prática? Na prática, o ministro, o julgador, o juiz, existem em outras cortes também. Ele pega aquele processo, teoricamente leva para casa, leva para o gabinete, se debruça com mais calma, com mais reflexão e julga esse processo à luz de um raciocínio livre de emoções, livre do calor do momento, ou seja, ele revê a posição dele, inclusive de algum voto que talvez ele fosse dar, agora que esse outro colega falou isso, talvez eu reveja o meu voto. Então ele pede vistas, que é justamente essa oportunidade que ele tem de julgar depois. Só que qual era o problema disso? O pedido de vistas no STF não tinha prazo determinado. O que na prática, o que fazia? Se tornava como um mecanismo até mesmo político, para que ministros de determinada vertente política, determinada vertente partidária lá do STF, que tinham uma certa proximidade com determinado governo, ele pudesse pegar esse processo nessa matéria que não era de interesse do governo e sentar em cima. O exemplo cabal, eu acabei de falar no meu outro canal, que eu só falo sobre coisas jurídicas, que é o direito dos leigos, direito para todos, da minha autoria também, que eu falo só de questões jurídicas lá, mas eu comentei a respeito disso. Por quê? O STF está julgando um ADIM que, na época, iria prejudicar a economia do governo Fernando Henrique Cardoso. O que aconteceu? O ministro que recebeu esse processo, que era o Gilmar Mendes, ele pediu vistas e sentou nesse processo até hoje. Quando é que ele pediu vistas? Em 1996. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Desde o meio da década de 90, ele pediu vistas desse processo, o processo está parado até hoje, e o que acontece? Ele não julgava. Foi uma conveniência política na época? Podemos dizer que foi. A gente não pode afirmar, né? Não tem nenhum documento dizendo, por causa do FHC, o ministro Gilmar Mendes pegou esse processo e sentou em cima dele e não julgou mais. Não podemos afirmar isso. Mas, como diz aquele velho ditado, onde há fumaça, há fogo. Portanto, tudo indica que o Gilmar Mendes, que foi indicação do FHC na época para compor a corte, assim o fez. Ele sentou no processo, era uma conveniência política. Também
convenhamos, esse caso aí o Brasil entrar numa verdadeira bucha, na prática foi positivo para o país. Por quê? Por que foi positivo? Porque, já pensou, as demissões sem justa causa iam ser proibidas, ou seja, o empregador não ia poder mandar mais o seu funcionário embora, salvo se fosse por justa causa. Que na prática era horrível para o Brasil, horrível para os negócios, é péssimo para a economia. Você ia ter uma distorção em todos os aspectos, você ia ter demissões forçadas por justa causa por parte dos empregadores. Pensa nisso, isso ia acontecer, certamente. Uma avalanche de demissões por justa causa iria acontecer, porque se o empregador, na prática, por exemplo, ele quer mandar o funcionário dele embora, mas ele não tem um motivo para fundamentar ali, tá complicado de fundamentar, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma situação para mandar por justa causa. E aí, por justa causa, o empregado vai, como é subjetivo, é uma questão subjetiva, né? O próprio empregado, o próprio trabalhador insatisfeito vai ingressar numa ação trabalhista para reverter isso. Possivelmente ele ia conseguir. Ia ser uma confusão dos infernos. Eu só estou tentando passar para vocês o pandemônio econômico que ia ser. Assim, de uma forma até positiva para o Brasil. Hoje o Marmentos sentou em cima do processo e ficou lá. Só que agora o Supremo Tribunal Federal mudou a regra do jogo. Ele falou assim, olha, esse negócio de vistas a perder de vista, vistas sem prazo indeterminado, não vai valer mais aqui. Tem que ser julgado em 90 dias. Processos que o ministro pedir vistas tem que julgar em 90 dias. Se na prática ou não isso vai acontecer, eu não sei, mas eu sei que mudou a regra, tem que ser assim. E o que aconteceu? Processos como esse, aí que você acabou de ouvir, vão ter que ser julgados. Só que o que ninguém comenta, ou que poucos comentam, é o que eu vou falar contigo agora, com você agora, para você entender os motivos. Por que o STF fez isso? Né? O STF fez isso praticamente porque existem dois ministros, que é o Cássio Nunes, na minha opinião, tá? E o André Mendonça, que são pró-governo anterior, o governo Bolsonaro. Convenhamos, o pensamento ideológico, o pensamento de visão de mundo, a visão de mundo, né? Além da indicação deles. E a maioria, quase todos os outros ministros que estão lá hoje, eu não posso falar todos, mas quase todos, os demais são de posicionamento ideológico, posicionamento partidário. Alguns eram militantes de carteirinha, inclusive. 2 deles, pelo menos, eram militantes de carteirinha, né? Do Partido dos Trabalhadores, do PT, que agora é o atual governo. Ou seja, você tem uma maioria dos ministros totalmente pró-atual governo, e você tem 2 ministros lá que são minoria. Então, o que acontece? O que esses 2 poderiam fazer para equilibrar o jogo? Eles poderiam pegar pautas e sentar em cima. Pautas que poderiam, por exemplo, reverter decisões do governo anterior. Ou seja, decisões do governo anterior poderiam ser atrasadas por meio desses 2 ministros. E agora, como eles têm a maioria, não tem mais interesse em sentar em cima de processo. Eles pensam na maioria em conjunto. Ou seja, esse mecanismo era muito interessante quando você quer ter o poder na mão, mas você tem a minoria. Então, esse pedir vistas é mais interessante. Quando você já tem a maioria do colegiado ao seu favor, como é a questão do atual governo, você não tem mais sentido ter isso. Então, só agora, percebam, gente, agora que o STF mudou isso. E o STF agora acabou com esse negócio de vistas indeterminadas, convenientemente agora no governo Lula. Ou seja, possivelmente a maioria das decisões colegiadas do STF serão pró-governo. Tudo indica isso, gente. Começa a analisar empiricamente, começa a analisar o histórico das decisões e vocês vão ver que elas convergem para o atual governo. Quer uma questão de alinhamento político, ideológico, como eu estou falando, quer por outros interesses que como eu não posso provar, eu não vou ficar falando aqui. Mas quer por outros e não importa. Conveniência ou não, a maioria das decisões do STF são pró-governo atual, governo Lula. E o que acontece com isso? O que vocês estão vendo, na verdade, não tem mais sentido, só que às vezes o tiro sai pela culatra. Porque, por exemplo, essa bucha agora vai cair na mão do STF. Por exemplo, se essa medida simples, é um dos vários processos que tem para ser julgado, for julgado e ser julgado procedente essa ação, em tese,
as demissões sem justa causa teriam que acabar no Brasil. É lógico, o STF pode modular os efeitos, o STF vai modular os efeitos. Eu estou falando isso no outro vídeo lá que eu explico da questão jurídica, e possivelmente o Congresso, novo Congresso vai ter que analisar de novo. Ele não vai deixar passar essa convenção aí que foi aprovada da OIT, essa 158, Convenção 158 da OIT, não vai deixar aprovar, ok, tudo bem. Mas a questão é que às vezes o tiro sai pela culatra, né? Às vezes você cria um mecanismo para beneficiar aqueles pares, de repente o mecanismo volta contra você. Às vezes acontece isso. E outra medida também que alterou o regimento interno do STF, que eles mudaram o regimento interno, que com certeza prejudicará a atuação dos dois ministros, André Mendonça e o Cássio Nunes, com certeza, é que agora, pensa num processo, vou explicar para vocês, pensa num processo que demora muito para ser julgado. Aí o ministro que já se aposentou já julgou o processo. O ministro que se aposentou já havia julgado e dado o seu voto naquele processo. Antigamente, esse ministro que se aposentou, o outro que entrou no lugar dele, poderia mudar o voto. Porque era entendia-se que aquele novo ministro assumiu a posição do outro e ele poderia mudar o voto. Ele poderia, não, eu não concordo com essa matéria, eu vou mudar o voto, ok? Agora não é mais assim. Agora o ministro que entrou no lugar, ele não pode mais mudar o voto do ministro que saiu. Ou seja, os dois novos ministros que eu mencionei, que entraram no lugar dos dois aposentados, os que eles votaram não poderá ser mais revertido naquele julgamento específico. Ou seja, isso também vai prejudicar, de repente, determinados entendimentos ali. Por exemplo, determinada matéria que o anterior do André Mendonça pensava diferente dele. Então o André Mendonça fala assim, poxa, eu não concordo com isso. Antes dessa mudança no regimento interno, ele poderia mudar o voto do seu colega que se aposentou. Agora não mais, agora ele depende muito, depende muito de julgar só novos processos, enfim. Eu estou comentando isso com vocês porque isso na prática, gente, impacta demais as questões políticas, o que vai acontecer no cenário brasileiro, no aspecto de negócios, no mercado, ou seja, vai impactar demais, gente, porque na prática o STF concentra hoje, na minha opinião, mais poder do que o Congresso e o Poder Executivo juntos. É uma hiperconcentração de poderes no Supremo Tribunal Federal. Haja vista que quem fiscaliza o fiscal? Quem é que pode fiscalizar o fiscal? Em tese, pela Constituição Federal, seria o Senado Federal. Mas, na prática, nós observamos que, na história, não houve nenhum impeachment de nenhum ministro do STF. E, mesmo havendo vários pedidos de impeachment protocolados no Senado, vários pedidos, nenhum deles prosseguiu. Os motivos são os mais variados possíveis, né? Eu falo assim, mas o principal deles, que eu acho que deve acontecer, é o medo de retaliação, porque a Constituição Federal, nesse aspecto, ela pecou. Por quê? Porque ela, querendo, gente, criar uma harmonia entre os poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, ela criou uma armadilha, porque ela disse assim, só quem pode julgar o Senado Federal e a Câmara dos Deputados é o STF. Então só o STF pode julgar esse Congresso Nacional. Ok. Agora só quem pode julgar o ministro do STF para a questão de impeachment, ou seja, a saída do ministro do STF, é o Senado Federal. Só que o Senado Federal ele é julgado pelo STF. Então fica tomar lá da cá ali. É muito perigoso esse orquestramento, essa forma de você montar o sistema de competência. Ou seja, é muito complicado. Na verdade, temos de rever isso, porque na prática não está funcionando. E, obviamente, que eu estou falando para vocês que essas questões são muito delicadas, mas você parou para pensar que a mídia não fala sobre isso, não comenta muito sobre
os porquês dessas decisões, ou os porquês dessas mudanças, né? É muito pouco comentado, mas aqui você vai saber. Nós vamos comentar com vocês sempre novidades, sempre mudanças. Fique com a gente aqui, deixa um comentário se você quiser. Fala, inclusive, um comentário de melhoria, de temas que você quer que nós vamos falar. Nós vamos comentar com você de uma forma séria, imparcial, né? Como sempre fazemos. E nos acompanhe no Instagram. Temos um canal que fala só sobre política no Instagram, que é Escola Duplo Pensar. @ Escola Duplo Pensar no Instagram. Lá nós fazemos lives semanais falando sobre questões políticas e econômicas. E, mais uma vez, eu agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo. Até mais.